Bem-vindos a mais um Viagem Interior. Hoje eu vou falar exatamente sobre o que está no título. Sobre como ficar louco. E aí vocês me perguntam, você tá louco de falar isso? De ensinar isso para as pessoas? Eu vou explicar perfeitamente o que eu quero dizer com isso. Se inscreva no canal, deixe seu like, isso me fortalece a continuar trazendo vídeos. Para começarmos, como é que uma pessoa pode ficar louca, a gente precisa fazer uma análise sobre a sociedade. O que socialmente é aceito, o que socialmente é... E em todos os vídeos praticamente eu falo sobre isso. O que socialmente é aceito, o que socialmente é legal, o que pode ser considerado normal, o que pode ser considerado loucura. Imagina que você é uma pessoa extremamente normal. Você é uma pessoa extremamente normal no sentido de que você sabe onde você está, você tem ciência das coisas, você trabalha, você estuda e tudo. Só que determinado dia você começa a questionar-se sobre a vida, você começa a questionar-se sobre a sua própria existência. Aí entra naquele fator da filosofia existencialista, e você começa a perguntar coisas da vida. Pode perguntar qual o sentido da vida, e não no sentido muito convencional de se perguntar, mas no sentido mais de realmente tentar encontrar um sentido bem especulativo da vida. Ou então, sei lá, se você estuda física e você fica 80 anos trabalhando em apenas uma coisa para ver se você consegue comprovar que aquilo é verdade. Então, a gente tem que entrar nessa suposição que na verdade é a nossa sociedade. Nossa sociedade normal, o normal a gente pode descrever como um cara que sai às 6 da manhã para trabalhar, volta às 6 da tarde e aí cansado pra caralho. Cansado. Por quê? Porque quando ele saiu às 6 da manhã, ele foi lá, tomou o café, ele sentou lá com os filhos e logo ele teve que sair. Ele foi lá, pegou um puta metrô, pegou ônibus, ele chegou no trabalho, patrão chato pra caralho, querendo fazer ele de escravo pra caralho e tudo. Ele tem que trabalhar 7 vezes por semana. Ter aquela mesma rotina. E quando ele chega em casa para descansar, ele não consegue descansar. Porque quando ele chega em casa para descansar, ele está cansado. Extremamente cansado. Mas não no nível apenas físico ou apenas mental. Os dois que levam ao nível espiritual. E aí ele está extremamente cansado. Ele não consegue dar atenção para os filhos, ele não vê os filhos crescendo. E ele não consegue nem ter o prazer carnal de sexo, porque ele está muito cansado. Ele só quer descansar. Diz que ele vai descansar, ele vai lá, dorme e no outro dia acorda e tem essa mesma rotina. Até sexta ou sábado. E aí depois ele só tem um dia para poder se aproximar dos filhos e ficar com a esposa e tal. Só que isso não é o suficiente para ele. Até porque se ele trabalha até sábado, ele precisa acordar ainda cedo, precisa ainda se manter nos horários, cumprir horários tal, e ele precisa fazer cálculo de dívidas ali da luz, do gás, da comida, da semana. Ou seja, ele não tem descanso. E isso é uma vida normal. E quando ele cresce, ele não viu a evolução dos filhos porque ele estava trabalhando muito. E aí vem uma puta frustração, porque, beleza, ele pode ter conquistado algum carrinho dele ali, mas um carrinho que ele conseguiu foi o mais simples da loja, porque ele tava trabalhando pra caralho, ele teve que trabalhar duplamente ou triplicamente aquilo que ele trabalhava para poder conseguir pagar o carro. Depois uma casa e tal, e beleza, ele conquistou tudo aquilo materialmente, só que ele está extremamente cansado. E quando ele finalmente vai descansar, ele está quase morrendo, que é exatamente quando ele vai se aposentar. E aquilo ali fica para os filhos. Os filhos, se forem burros igual o pai, idiotas igual o pai, que seguiram a normativa comum, ele vai se fuder igual. Muitas pessoas não fazem isso por burrice, por ignorância. Muitas pessoas fazem isso por ganância, sabe? Eu digo que são idiotas e burros exatamente essas pessoas que fazem por ganância, por questão de materialismo puro e tal. E acaba passando essas raízes culturais pra frente, sabe, da família. Como algum tipo de ensino, como se aquilo fosse ajudar o filho. Só que aí, quando chega no final da vida dele, ele tá lá morrendo. E tudo que ele conquistou, tudo que ele fez, ele não conseguiu
saborear nada daquilo. Tudo aquilo vai ficar para os filhos, que provavelmente vai fazer a mesma coisa que o próprio pai fez. E aí, cara, entra exatamente dentro desse contexto de deixar uma pessoa louca. Porque a pessoa já, quando vai morrer, eu já passei pela morte 5 vezes, eu tenho meio que uma autoridade para falar sobre isso. Quando você vai morrer, você realmente é aquilo lá que falam, você realmente vê uma luz, você realmente vê seu passado, você realmente se arrepende de decisões mal tomadas, você realmente pensa, sabe, pra caralho sobre coisas que você poderia ter feito e tudo. Mas é tarde demais. É tarde demais. E no final você morreu louco. Você morreu doido. Esse é o grande ingrediente pra ficar doido. Seguir uma sociedade normativa comum. Agora, existe o outro lado também, que é exatamente o lado a qual eu comecei falando no vídeo, né? Que é o filho desse cara. Suponhamos que o filho desse cara cresça. E cresça meio que pensando exatamente: porra, o meu pai, aconteceu isso, e tudo isso que eu já mencionei anteriormente. O filho cresce. E aí, quando ele cresce, ele vai lá e percebe que a vida é uma merda. Que a vida é uma merda nesse sentido, de a qual, se você decidir ir por essa rotina, você está fadado à miséria. Por mais que você esteja bem materialmente, você está miserável. Ele começa a questionar as questões da vida humana e do cotidiano. E aí as pessoas começam a tratá-lo como doido. O filho, ele entra em algo a qual uma pessoa apenas diz: cara, tu tá viajando, tu é doido. Entende? Já coloca esse título nele. E aí então, depois ele começa a ser tratado de uma maneira não igual aos outros, mas de uma maneira meio que subestimando a capacidade cognitiva dele, a capacidade dele de fazer alguma coisa da vida. E mano, o filme dele, sabe? E aí, tipo, a partir de uma pessoa, 5 pessoas que ali são próximas a ele socialmente, que são amigos dele. Falei sobre a questão da amizade no vídeo anterior. Quem quiser assistir, tá aí no card do... E aí o que acontece? Essas 5 pessoas acabam entrando dentro do efeito dominó. E as 5 pessoas começam a tratar ele também de uma forma a qual não é comum de se tratar um ser humano numa sociedade normativa comum. Até porque ele não é doutor, ele não tem grandes patrimônios materiais, ele se veste de uma maneira a qual ele se sente bem, ele tem um estilo dele próprio de falar, de se comunicar, e isso incomoda muita gente. Acaba que aquilo sai tanto do padrão, que não deveria sair tanto do padrão assim, que foi criado assim, um padrão social muito forte, e que ele começa a ser tratado desse jeito por esses amigos. Esses amigos vão falar pros amigos deles como é aquela pessoa. E começa uma queimação de filme e tal, e começa a chegar em empresas. Ele vai tentar o emprego dele e ele não consegue porque aquelas empresas sabem um pouco do histórico daquele cara. Aí então, ele começa a ir para os locais e perceber que as pessoas tratam diferente ele. O cara que saiu um pouco dessa bolinha, está nessa bolha que meio solitária, e também tem a ver com o vídeo anterior que eu fiz, talvez isso aqui vá fazer um complemento pra você. Ele começa a perceber que, porra, e por que quando vão falar comigo, as pessoas falam: ah, como é que você tá? Eita, parabéns, pô, legal. E quando vai falar com um cara que é puta rico e tal, ou então outro trabalhador fudido e tal, eles tratam totalmente diferente. São 3 mundos totalmente diferentes. E aí o que acontece? O cara, ele começa a se sentir totalmente mal. E ele começa a se questionar se ele está realmente doido. Nisso que ele vai se questionar, começa a acontecer esse efeito dominó muito forte, dentro da família principalmente. E, porra, a pressão psicológica que acontece na cabeça daquele cara vai ser tão grande, ao ponto dele mesmo explodir.
Ou seja, ele era normal. Ele não tinha nada de louco, nada de doido. Só que a sociedade vai construindo Frankensteins a cada segundo. A cada segundo é construído o Frankenstein diferente. Só que ninguém tá nem aí, sabe? Ninguém tá nem aí. Do mesmo jeito que não estão nem aí pro rico. Porque só ligam por causa do material dele, porque pensam que puxando o saco dele vão conseguir alguma coisa em troca. O que acontece muitas vezes, pode acontecer, mas isso é uma loteria. E aí o cara começa a entrar dentro da sua própria cabeça. E essa frase é maravilhosa que eu vi no Igor 3K falando, que a consciência vai se resumindo à cabeça, sabe? E tipo, o cara vai entrando dentro de uma paranoia existencial fodida, a qual ele entra dentro de uma clínica e os psicólogos, psicanalistas e tal, falam pra ele não se preocupar com isso e meio que ligar o foda-se pra isso. Ou então ele vem aqui pro Viagem Interior e ele vê isso, e eu também falando em vários vídeos, mas ele não consegue simplesmente, porque não é fácil. Aí vem toda uma estrutura fodida, que tem também citada no vídeo anterior, que se trata de uma frustração existencial. E aí o cara fica frustrado pelo resto da vida. Ele entra dentro de uma explosão dentro de si por conta exatamente de uma sociedade que é tão comum, tão normal e tão hipócrita. Que eles que destratavam o cara por ser diferente, agora vão destratá-lo por literalmente ter ficado louco, doido, varrido por conta da porra da sociedade normativa comum. E aí ele se fudeu completamente. Do mesmo jeito que não havia saída pra ele anteriormente, aqui também não vai existir. Ninguém vai estar nem aí pra ele. E a grande solidão também vai se manifestar. Eu esqueci de mencionar isso no vídeo anterior, mas a solidão, ela pode também ser um estado de consciência, a qual só você mesmo pode lidar com muitos problemas seus. Só você mesmo pode lidar com isso, porque ninguém vai compreender sua dor. Então fica um estado de consciência, da sua própria consciência, da sua própria mente, a qual você mesmo vai ter que ir atrás das próprias respostas. Sabe, é tão fodido quanto isso acontece, porque eu fico imaginando quantas pessoas passam por essa desgraça, por essa merda de terem suas vidas extremamente destruídas por simplesmente não seguirem um normativo comum da sociedade, leis normativas comuns. E os que conseguem, muitas vezes sobressaem e viram aquele cara rico que ficam puxando o saco para ver se consegue alguma coisa. Por isso, é sempre bom, tipo, você não ser otimista pra vida. Nem pessimista também, absurdamente pessimista. É sempre bom ficar na meiota, sabe? Porque no final das contas não vale a pena. Não vale a pena, porque a sociedade está disposta a te abandonar tanto no teu estado que tu tá consciente, e vai te abandonar quando tu estiver inconsciente, quando tu estiver mal pra caralho. Então, é meio que esse o ingrediente pra se tornar louco, pra ficar realmente doido. E ao mesmo tempo que você vai ficar doido, você vai ser extremamente abandonado. Tanto o que deve ser feito nisso, pra evitar isso, apenas seja você. Consiga seu autoconhecimento com sua autoconfiguração, mas não procure se adaptar e nem criar expectativas nas pessoas, porque as pessoas elas sempre vão quebrar a tua cara quando tu cria expectativas sobre elas. E infelizmente isso acontece na grande maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes. E a única coisa que você tem que fazer é se autoanalisar a tua existência, as tuas condições, e criar um sistema dentro de um outro sistema falho. O que é criar um sistema dentro de outro sistema falho? É literalmente você pegar o que você tem condições de fazer, estudar o que você tem condições de fazer, e analisar
acontece no mundo afora para você colocar inconsistência na sua vida. E aí você começa a virar exemplo. Lembre-se de uma coisa. Nietzsche morreu como doido. Morreu doido, literalmente sozinho dentro do hospício. Jesus morreu como doido. Inclusive todos os seguidores de Jesus morreram como doido. Bukowski morreu como doido. Todas as pessoas que pensam fora da caixa, elas são doidas. Elas saem do normativo comum. Mas, ao mesmo tempo que elas saem desse normativo comum, a possibilidade de solidão é muito mais alta. Mas eu vou parar por aqui. Para você conseguir compreender um pouco da minha resposta, assiste os vídeos anteriores. Tem um vídeo que eu falo exatamente sobre isso, sobre a sociedade, como a sociedade está atualmente, geração do ego, que é um podcast só de voz, e o vídeo anterior a esse que é exatamente sobre a frustração existencial. E aí talvez você encontre algum tipo de respostas. Todos os meus vídeos, eles são meio que ligados um ao outro, principalmente aqui no Viagem Interior. Então, eu espero vocês até a próxima viagem.